planejamento das ações e dos riscos, tá? Então vamos falar agora sobre esse assunto, planejamento das ações e dos riscos. A primeira coisa que eu falo aqui é por onde começar. Onde que a gente começa a implantação, o nosso planejamento e como que eu implanto a LGPD no município, tá? Então vamos lá, por onde começar? Diante das informações sobre a LGPD, existe uma certa urgência para qualquer organização iniciar o processo de adequação, que pode seguir este breve roteiro. Eu fiz aqui um roteirinho, tá? É um roteiro composto de 6 etapas, tá? A maioria acho que nós até falamos sobre isso, tá? Mas eu vou reforçar aqui de uma maneira um pouquinho mais prática, tá? A primeira coisa, eu tenho que fazer um entendimento da gestão. O que é o entendimento da gestão? Primeiro, independentemente da lei, uma organização precisa ter claro alguns pontos sobre sua própria gestão. O que somos? Tá? Por exemplo, vocês aí, se eu perguntar para você o que somos, o que você vai falar? Da prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, certo? Qual o nosso tamanho? Qual é o tamanho que vocês têm? Porque existe uma questão que é muito importante, que às vezes as pessoas não levam em consideração. Por exemplo, eu posso ter poucos funcionários, poucos servidores, mas ter muitos dados. Entendeu? Como eu posso ter muitos servidores e poucos dados? É o caso, por exemplo, a Secretaria de Educação, ela tem uma quantidade razoável de servidores, geralmente é a maior secretaria que tem no município, tá? Só que ela tem uma quantidade de dados muito maior. Então ela tem os estudantes, exatamente. Então você tem muitos servidores e muitos dados a serem protegidos, tá? Aí você pega, por exemplo, a Câmara Municipal. A Câmara Municipal praticamente não tem dados a serem protegidos. E ela tem poucos servidores e poucos dados a serem protegidos. Porque tudo é público e ela não lida com assuntos sensíveis. Por exemplo, não tem saúde, não tem assistência social, não tem nada. Não tem educação, não tem nada lá. Certo? Eles têm poucos dados a serem protegidos. Tá? Por exemplo, a assistência social tem poucos servidores e muitos dados a serem protegidos. Tá? Então, o tamanho a gente tem que verificar. Qual o tamanho? Qual é o nível de proteção que eu preciso? Tá? Aí entra a terceira pergunta. Quais são as nossas atividades? Porque com base nas atividades e no público que eu trabalho, entra a minha questão de proteção. Tá? Porque, por exemplo, se eu trabalho só com, tipo, a Secretaria de Meio Ambiente, uma Secretaria de Meio Ambiente praticamente não tem dado nenhum a ser protegido. Os dados são todos públicos. E outra coisa, não existe dados pessoais na Secretaria de Meio Ambiente. Tá? Árvore e animal não é protegido pela LGPD, tá? Você entendeu? Então a gente tem essa questão, e mesmo na Secretaria de Obras. Porque, por exemplo, se a pessoa tem um imóvel e está registrado na Secretaria de Obras do município, esse dado é público. Ele não é um dado sensível, tá? Porque a pessoa tem imóvel, não precisa ser protegido.
o dado que ele tem no imóvel, entendeu? Então a gente tem toda essa questão. Aí, quais as nossas atividades, tá? Quais as nossas limitações e possibilidades legais? Ou seja, quais são as limitações que a gente tem por conta do nosso regime das nossas atividades? A gente tem que mapear, tem que ver quais são as limitações que a gente tem, quais são as informações que eu posso fornecer, quais são as informações protegidas, quais são as possibilidades legais, o que a lei me obriga a fazer com os dados que eu tenho, tá? Tudo isso eu preciso saber. Quais são os órgãos reguladores e fiscalizadores de nossas atividades? Por exemplo, nos órgãos públicos a gente tem a controladoria interna, a gente tem Tribunal de Contas, a gente tem Ministério Público e a gente ainda tem o cidadão que fiscaliza, tá? E a gente ainda tem, por exemplo, a Secretaria de Educação, ela tem lá o escritório regional de educação lá do estado que fiscaliza vocês. Você, como mexe com transporte, você também tem que ver a NTT lá, se o ônibus que você, se a empresa que você tá pagando aí, que você está usando, se ela está com todos os registros tão legais, se o transporte está de acordo, para não ter problema, não ter dor de cabeça, né? Então a gente precisa mapear quem são os órgãos reguladores e fiscalizadores de nossas atividades, porque também impacta na divulgação, na proteção dos dados, tá? Qual é o nosso quadro de servidores? Quantas pessoas atuam? Quantos têm acesso às informações? Tá? Por exemplo, aqui eu coloquei qual é a nossa relação com os prestadores de serviço e com os nossos fornecedores. Por que isso? Porque pode ser que você tenha prestador de serviço que acessa seu sistema. Entendeu? Então a gente precisa saber, porque eles também precisam estar capacitados para atender a LGPD. Tá? Os fornecedores. Por exemplo, você tem que fornecer para a empresa que presta serviço para você, que é um fornecedor de serviço seu, o nome dos alunos, não precisa? Então, exatamente. Então, o que acontece? Esse fornecedor de serviços, que é a empresa de ônibus, você precisa saber como que eles lidam com essas informações que você passa para eles, tá? Para ficar tudo direitinho. Inclusive porque ali, apesar de não ter informação sigilosa do que você passa, existem informações que não devem ser vazadas, tipo, o aluno... Porque você deve ficar sabendo quando o aluno falta, não fica? Então, mas é você que tem que saber, não é todo mundo. Oi? Lidiane? Oi? Travou aí. Oi, voltou. Você entendeu? Porque é o seguinte, se o aluno faltou, você tem que saber, tá? Mas ele não pode sair divulgando para todo mundo que aquele aluno aquele dia não foi. Você entendeu? Então não existe dado sigiloso, mas existe informação que não deve ser divulgada de uma maneira aleatória. Então a gente tem uma série de questões que precisam ser colocadas. Então o fornecedor também tem que ter um grau de proteção de dados. Tá? É preciso conhecer bem a nossa forma de gestão em toda a sua atividade, que é um pilar fundamental no processo de concepção e desenvolvimento das estratégias para a implantação de qualquer propósito de mudanças.
Aí vem conhecimento e compreensão da LGPD. Tá? Por exemplo, o que você está fazendo aqui, nesse treinamento, é conhecer e compreender a LGPD. Tá? Ou seja, todo mundo que trabalha no órgão público tem que ter conhecimento e compreensão da LGPD dentro da sua área de atuação. Tá? Para evitar ter problema. Todo o processo de conscientização deve começar pela capacitação em fundamentos, conceitos e práticas da LGPD. A organização deve ter conhecimento e saber da importância e da aplicabilidade à sua gestão. Como a LGPD afeta todas as unidades administrativas, um efeito cascata poderá ocorrer. A organização poderá ter que prestar contas de como faz o tratamento dos dados e, como consequência, terá que cobrar isso de um fornecedor que atue no processo de onde o dado é processado, que foi exatamente o que eu acabei de falar. Por exemplo, você passa para o fornecedor e o fornecedor te dá processa e te dá algumas informações. Só que isso não pode ficar rodando por aí em ouvidos não autorizados, né? Então o fornecedor também tem que saber que ele precisa cumprir a LGPD. Entendeu? Portanto, toda a capacitação sobre a lei é o passo primordial para disseminar o conhecimento para adequação das diretrizes. Aí tem o 3, entendimento dos dados coletados. Quando se tem um entendimento completo da gestão da organização e a compreensão da lei, fica mais fácil entender quais dados circulam, tá? Ou seja, quais são os dados que eu coleto? Por onde que eles passam? Porque isso é importante, tá? Eu até coloquei algumas perguntas aqui, tá? Para isso é fundamental que se tenha uma documentação dos mapeamentos dos processos com a classificação dos dados pessoais. Então, o roteiro aqui, o que eu pergunto? Quais são os dados que eu coleto? Ou seja, você tem que listar quais são os dados que você coleta. Faz sentido coletar esses dados? Porque cada dado que eu coleto, ele tem que ter uma finalidade. Se você pegar e ver que tem um dado que você pede e você não consegue encaixar em nenhuma finalidade, provavelmente você não precisa coletar esse dado. Tá? Você não precisa coletar esse dado. Oi. Exatamente. Exatamente. Então, aí já é uma questão que você, por exemplo, para que eu vou coletar isso aí, se isso só vai me trazer mais dados para eu proteger? Tá? Exatamente, mais tudo. E mais proteção, né? Sob sua responsabilidade. Então, por exemplo, se existe dados que você não tem, que não tem nenhuma finalidade, que você não usa para nada, para de coletar esse dado. Tá? É isso. Só que eu não posso te falar que dado que é esse. É você que tem que verificar fazendo a pergunta. Faz sentido coletar? De qual categoria de pessoas? Quem são as pessoas que você coleta dados? Tá? No seu caso, são poucos, porque é uma categoria só. Mas, por exemplo, se você pega a assistência social ou mesmo a saúde, existe muitas categorias, né? Inclusive pessoas que você coleta um tipo de dado e outras que você coleta outro tipo de dado. Tá? Menores de idade, você coleta dados de menores de idade. Então, não, mas tem. E você precisa ter a proteção adequada para esses poucos dados que são coletados deles. Inclusive, quem vai dar um consentimento. Você precisa saber direitinho. Pessoas físicas ou jurídicas ou de ambos. No seu caso, você acaba tendo de ambos, porque você tem os fornecedores do serviço. Tá? Qual será a hipótese legal para o tratamento com base nos incisos do artigo 7º?
que são aqueles tipos de tratamento que eu falei logo no início. Lembra? Coleta, eliminação, guarda, aquelas questões. Então, são esses. Qual é o tratamento que eu vou fazer em cada um desses dados? Eu tenho que listar todos, tá? Em qual local eu coleto e armazeno esses dados? Por exemplo, às vezes você tem uma planilha, às vezes você tem um sistema, às vezes é papel mesmo, entendeu? Então você precisa ter essa informação até para você saber como que você vai guardar. O armazenamento é físico em papel, pendrive, CD ou é digital em sistema informatizado, offline ou online, e-mail, redes sociais, etc. Tá? Aí você precisa também listar como que eu armazeno esses dados. Tá? Por que estes dados precisam ser guardados? Tá? Aí você precisa saber por que eu guardo esses dados. Por quanto tempo esses dados precisam ou podem ser armazenados? Aí entra a tabela de temporalidade. Tá? Se você não tiver uma, conversa com o pessoal aí da prefeitura para montar uma, tá? Se você precisar de modelo, tem a que eu coloquei aqui na apostila, tá? Que está a partir da página 120, tá? Que essa daqui, como ela é do Tribunal de Contas da União, ela está bem completa, tá? Tem bastante documentos que você vai ver que tem alguns aí que você usa, tá bom? Bem, vamos lá. Por quanto tempo esses dados precisam ou podem ser armazenados? Alguma legislação e ou regulamento a ser seguido? Por exemplo, o seu trabalho deve ter uma legislação que fala como que é que você tem que fazer para a pessoa ter direito ao benefício. Não tem? Então você tem que pegar essa lei e é ela que você vai seguir, junto com a LGPD. Tá? Ela fala o que você vai pedir e a LGPD vai falar como que você tem que proteger o que a lei determinou que você peça. Tá? É possível anonimizá-los? No seu caso, eu não sei, mas eu acho que é um pouco mais difícil anonimizar, até porque são poucos dados. Tá? Então não é muita coisa. Os dados estão sendo duplicados? Aqui é pensar em coisas simples. Se a ficha de cadastro foi enviada por e-mail e foi impressa, o dado já foi duplicado. É aquele negócio, por exemplo. Vamos pegar um exemplo mais claro. Vamos pegar, olha, a Lidiane, ela resolveu publicar uma foto dela numa rede social, num grupo de WhatsApp que tem 150 pessoas. Tá? Você simplesmente mandou 150 fotos. Tá? É uma foto que virou 150. Porque foi para 150 telefones diferentes. E essas pessoas, basta fazer um cliquezinho na tela, eles podem mandar para outras milhões de pessoas. Tá? É isso, e isso é duplicação. Tá? Então, cada vez que você manda para alguém algum documento, você está duplicando esse documento. Tá? Então a gente precisa verificar. Eu estou duplicando esses documentos? Porque o vazamento, ele pode não ser aí. Tá? Porque o vazamento, por exemplo, você mandou a sua foto para aquele grupo específico. Tá? Foi para aquele grupo. São 150 amigos seus. Tá? Então não teve vazamento porque foi você mesmo que mandou. Isso, você que mandou. Só que você não autorizou nenhum dos 150 sair mandando sua foto para algum lugar. Tá?
Mas alguém fez isso, tá? Alguém, por algum motivo, chegou e mandou para outro lugar, tá? Aí você ficou sabendo. Na hora que você ficou sabendo, isso foi um vazamento de dados. Porque você não autorizou ninguém mandar foto sua. Você mandou para aquele grupo, por quê? Porque aquele grupo são meus amigos. Aí o indivíduo mandou para um grupo que você não sabe nem quem está lá. Entendeu? Isso é um vazamento de dados. Tá? E é aí que a gente começa a verificar, por exemplo, nesse caso, não tem muita coisa que você fazer. Tá? A única coisa que você pode fazer é dar bronca nesse amigo seu. Não tem nada legal que proíbe ele de compartilhar. Tá? Só que você poderia ter mandado de uma maneira que ele não conseguisse compartilhar. Porque o WhatsApp tem esse mecanismo, que é aquela foto de visualização única. Por exemplo, eles vão olhar e apagou a foto. Aí você não duplicou sua foto. Você mandou 150 fotos e 150 fotos foram apagadas, foram eliminadas. Você entendeu? Então é exatamente isso que a gente precisa tomar cuidado quando a gente está lidando com documentos dos outros. Porque você não sabe, por exemplo, você mandou o CPF de um aluno lá para uma empresa. Você tem certeza absoluta que todo mundo naquela empresa é honesto? Não. Aliás, você não tem certeza disso nem dentro da sua casa. Entendeu? Então a gente não tem como ter esse tipo de certeza. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas práticas que a gente tem de sair publicando coisas, divulgando, mesmo que seja coisas da gente. Tá? Hoje, com inteligência artificial, faz sua foto falar. Né?